Fala pessoal, tudo bem? Sou Bernardo Pascovitch, sou fundador e criador do Yubi, é o maior buscador de investimentos do Brasil, e nesse canal eu falo sobre investimentos, empreendedorismo e tudo o que você precisa saber para cuidar melhor do seu dinheiro, da sua empresa e para ter um negócio mais próspero, para crescer a sua própria empresa. E eu estou hoje num cenário meio improvisado, estou dentro de casa, começamos já uma quarentena na minha empresa, pedi para todo mundo não frequentar mais a empresa, trabalhar remotamente. E hoje, 16 de março de 2020, eu vou comentar sobre a performance dos mercados de investimento. O que aconteceu, quais foram as reações dos investidores internacionais e também nacionais, como que fecharam as principais bolsas do mundo e quais são as perspectivas para os próximos dias, semanas, inclusive com discursos de alguns políticos que hoje apareceram. O ministro Paulo Guedes deu uma declaração, a organização, o Comitê Anticrise dos Estados Unidos também deu uma declaração, o presidente Trump deu uma nova declaração ao vivo para todos os Estados Unidos, e também para o mundo. Então vamos lá para o partes. Estou com uma cola aqui para eu passar para você todos os dados importantes. Mas antes disso, hoje, 16 de março, foi mais um dia muito turbulento e muito difícil nos mercados de investimentos do mundo inteiro, especialmente do Brasil. O Brasil acabou fechando com uma bolsa que mais desvalorizou em todo o mundo no dia de hoje, 16 de março. O que aconteceu no final de semana? Na sexta-feira passada a gente teve uma valorização do Ibovespa. O Ibovespa, para quem não conhece, é o principal índice da Bolsa Brasileira, o principal indicador das ações brasileiras. A Bolsa Brasileira chama B3. E no dia de hoje, depois dessa valorização da sexta-feira passada, a gente teve uma grande desvalorização. O Ibovespa caiu 13,92%, uma queda muito grande. No final de semana, o coronavírus e a expansão da doença para outros países ganhou força. Não só a Itália está nesse completo fechamento da sociedade, de bares, restaurantes, cinemas, tudo na cidade, tudo no país, na verdade, está totalmente fechado. E outros países têm seguido essa mesma estratégia. Então, Espanha, França, Reino Unido, Portugal, são todos países que têm cogitado fechar totalmente o país, sendo que o pior país com casos de coronavírus na Europa, depois da Itália, é justamente a Espanha. E lembrando que Itália, Espanha e França são os três países que mais recebem turistas no mundo. Desculpa, são os três países que mais recebem turistas na Europa. Então tem um impacto gigantesco na economia de toda a União Europeia. Com o fechamento de todos esses países no final de semana, no domingo, a Itália reportou o maior número de mortes e contaminados pelo coronavírus desde o começo da crise. Então, apesar de todo esse fechamento dos mercados, apesar de todo o fechamento da sociedade italiana, o número de pessoas infectadas com coronavírus continua a crescer dia após dia. Isso é muito ruim para o mundo, que esperava que os italianos já conseguissem controlar essa epidemia, a pandemia agora, né, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, e conseguisse frear essa expansão. Além disso, ontem, domingo, dia 15 de março de 2020, o Banco Central Americano, conhecido como Fed, Federal Reserve, determinou a redução dos juros da economia americana para praticamente zero e liberou uma linha de financiamento de 700 bilhões de dólares. Nada disso foi suficiente para acalmar os investidores e os mercados internacionais já ontem à noite, domingo, os da Ásia, de madrugada os da Europa e hoje de manhã os do Brasil e também os índices futuros dos Estados Unidos abriram todos em forte alta. Pra você ter uma ideia, a Bolsa Brasileira começou as negociações às 10 da manhã. Antes disso, já tinha uma interrupção das negociações de investimentos no mercado futuro. Depois eu explico melhor o que é o mercado futuro e diferença para o mercado à vista. E quando o mercado à vista, a Bolsa, começou a negociar às 10 da manhã, as negociações duraram só 25 minutos. Exatamente às 10h25, 10h24, virada para 10h25, o índice, o Ibovespa, o principal índice da Bolsa Brasileira, caiu mais de 10%, caiu 12,53%, e aí as negociações foram interrompidas. Para quem não sabe, isso se chama circuit breaker, ou seja, quando o índice, o principal índice, que é o Ibovespa, cai mais de 10%, as negociações na bolsa são interrompidas durante 30 minutos. É basicamente vamos dar uma pausa nessa loucura, nesse pânico, cada um vai beber água, vai lavar o rosto, vai relaxar um pouco, daqui a 30 minutos a gente volta para ver se o mercado melhorou esse pânico grande que estava rolando. Depois de 30 minutos,
as negociações são retomadas. Caso o mercado continue caindo e caia 15%, as negociações são paradas de novo. Só que agora não mais por 30 minutos, só que por uma hora sem ninguém negociando. Depois de uma hora, volta-se novamente. Se o mercado cair 20%, aí a bolsa fala, olha, cansei dessa brincadeira, cansei desse pânico, vou fechar as negociações sem nenhuma previsão de retorno, por prazo indeterminado. E aí a bolsa pode voltar depois de 1, 2, 3, 4, 5 horas, depois de um dia, quando ela quiser. Normalmente demora algumas horas e a bolsa volta a operar. O nome técnico disso é Circuit Breaker. Em inglês é interrupção das negociações. Então às 10h25 houve essa interrupção das negociações porque a bolsa estava caindo mais do que 10%. As negociações foram retomadas por volta das 11 da manhã. E nessa retomada das negociações, o índice continuou caindo, chegou a cair 14,40% mais ou menos. Eu tinha certeza que a gente ia bater os 15% de queda e os negócios iam ser interrompidos, mas aí o índice começou a melhorar, com algumas declarações de bancos centrais no mundo tentando dar mais confiança para os investidores. E aí a gente teve uma grande volatilidade. O Ibovespa começou a oscilar muito ao longo do dia, chegou a cair menos, chegou a cair mais, em alguns momentos se aproximava dos 15% e fechou caindo 13,92%. Deixa eu usar minha cola aqui. Fechou o dia caindo exatamente 13,92% foi a queda do Ibovespa no dia de hoje. Uma queda muito grande. Pra vocês terem uma ideia quanto caíram as bolsas americanas. Os Estados Unidos tem 3 bolsas principais, 3 índices na verdade: o Dow Jones, que é o índice industrial, o S&P 500, que é o índice das 500 maiores empresas dos Estados Unidos, e a Nasdaq, que é o índice de empresas de tecnologia. O Dow Jones caiu menos 12,93%, o S&P menos 11,96% e a Nasdaq menos 12,32%. São quedas gigantescas para o mercado americano. O mercado americano ele é muito maior, muito menos volátil do que o mercado brasileiro, e cair mais do que 10% para esses mercados é uma queda gigantesca, super volátil e muito preocupante para os investidores em todo o mundo. Outros números: bolsas europeias caíram todas, fecharam o dia caindo muito. O dólar, pela primeira vez na história, fechou acima de R$5. Na semana passada já tinha passado de R$5 em alguns momentos, mas o Banco Central entrou com uma intervenção e conseguiu recuperar. Fez um leilão, na verdade, de moeda estrangeira e conseguiu reduzir essa valorização, mas hoje não teve jeito, o dólar fechou pela primeira vez acima de R$5, uma alta muito grande, uma alta muito expressiva e, de novo, preocupante para a economia. Ações que mais caíram hoje, para vocês terem uma ideia: Azul e Gol caíram mais de 36%, uma queda gigantesca, um impacto na economia, um impacto nas empresas muito relevante. Hoje o Fed, que é o Federal Reserve, o Banco Central de Nova York, alguns estados dos Estados Unidos mais relevantes, mais financeiramente importantes, possuem os seus próprios bancos centrais. Isso não existe no Brasil. Anunciou mais uma injeção grande de recursos na economia, mas isso não foi suficiente para acalmar os investidores. A grande questão que tem trazido muita preocupação para os investidores é até quando que essa contaminação do coronavírus vai continuar. A China decretou ontem, no domingo, que conseguiu conter a expansão, então pela primeira vez o número de contaminados e o número de mortos reduziu, então não tem mais uma grande contaminação no país, mas a Europa, os Estados Unidos, Brasil, América Latina ainda não atingiram o pico, não atingiram o ápice da contaminação e da expansão do número de mortes. Essa é a grande preocupação dos investidores, porque enquanto essas contaminações e essas mortes continuarem acontecendo, praticamente medidas financeiras, monetárias e econômicas, elas são muito limitadas. O que a gente vai conseguir, o que a economia vai se beneficiar, o que os investidores vão se beneficiar por meio de uma injeção de recursos do Banco Central? As pessoas estão fechadas nas suas casas, eu estou fechado na minha casa, todo mundo do IAB trabalhando remoto, não estou consumindo, não estou viajando, não estou indo ao cinema, ao teatro, não estou comprando, estou economizando o máximo possível. Estou preocupado sim com esse momento, poucas pessoas admitem, mas eu estou sim preocupado com esse momento, então eu tenho ficado em casa.
reduzir o custo do crédito, reduzir a taxa Selic, que é a taxa básica de juros da economia brasileira, isso não vai ajudar. Isso não vai acalmar os investidores nesse momento e não vai fazer, na verdade, com que as pessoas saiam de casa, viajem mais. As fronteiras estão fechadas. A Europa anunciou hoje mais fechamento de fronteiras. Estados Unidos está cogitando fechar ainda mais os voos. Brasil está cogitando fechar suas fronteiras. Então, essas medidas monetárias, financeiras e econômicas têm surtido muito pouco efeito nas economias e nas sociedades. Com todo mundo fechado, todo mundo enclausurado, com restrição de mobilidade. Na minha visão, as coisas vão melhorar quando for descoberta a vacina para o coronavírus ou algum tipo de medicação, algum tipo de medicamento, algum tipo de tratamento mais eficaz contra o coronavírus em termos de prevenção. O que as pessoas podem tomar de remédio, de vacinas para não pegarem o coronavírus, para não serem contaminados ou infectados por esse vírus. Até lá, eu acho que todas as medidas monetárias, financeiras, elas são limitadas, elas são preocupantes, porque os bancos centrais e os governos têm muito pouco a fazer nesse momento em razão de tudo isso. O próprio presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou hoje que os efeitos do coronavírus podem ser sentidos até agosto desse ano. A gente está em março, na metade de março, então tem muita coisa ainda para acontecer e muita preocupação que traz nesse momento para os investidores. Sem mencionar toda a questão do choque do petróleo. Só que o choque do petróleo eu vou deixar para um outro momento, porque esse vídeo já está com uma abordagem legal sobre tudo o que aconteceu no dia de hoje, 16 de março de 2020. Se você quiser entender o que está acontecendo com esse choque do petróleo, comenta aqui embaixo. Deixe seu comentário que eu faço um novo vídeo explicando tudo o que está acontecendo com o preço do petróleo, que inclusive hoje fechou abaixo de $30, está já na dezena dos $20, e isso traz impactos gigantescos também para a economia, para a Petrobras, para refinarias, para a Arábia Saudita, com choque de preços com relação à Rússia, Estados Unidos. O próprio mercado de petróleo, de extração e refinamento de petróleo dos Estados Unidos é muito abalado com o custo do petróleo ou o preço do petróleo tão baixo quanto está agora. Deixe seu comentário aqui embaixo para eu saber, deixe o seu like, se inscreve no canal se você está aqui pela primeira vez e a gente se vê no próximo episódio desse canal. Obrigado, um abraço, tchau!